E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo mais ou menos, porque depois de ter maratonado num único dia a série Smiley, eu fiquei como? Pensativo, sem saber pra onde a comunidade LGBTQIA+ tá indo, não é mesmo? Se você não assistiu a série, eu recomendo fortemente que você assista, principalmente se você é da comunidade LGBTQIA+, e mais especificamente se você é gay, porque assim, muitos insights. Bora fazer o seguinte, se você não assistiu a série, você pausa esse vídeo agora, vai lá assistir, porque inevitavelmente vai ter um spoilerzinho aqui e outro acolá, beleza? Fechou? Formou? Então vai lá assistir a série e depois você volta aqui. A série basicamente conta a história do Alex, né, que é um cara que trabalha num bar, e é aquele cara bombadinho de academia, que vive na vibe de pegação, pega todo mundo no Grindr, e que se relaciona basicamente sempre com o mesmo tipo de pessoa, o que faz com que ele não tenha nenhum relacionamento profundo, assim, sabe? Os relacionamentos dele são bem rasos. Mas aí, quando ele realmente se abre pra ter um relacionamento sério com uma pessoa, essa pessoa dá um perdido nele. É o famoso ghosting, né, galera? E ele ficou muito mal com essa história, né, galera? Óbvio, porque quando ele viu a perspectiva de ter um relacionamento bacana com alguém, e ele entendeu que o cara tava na mesma página, correspondendo a todo o afeto e o carinho do Alex, que o cara tava dando todos os sinais de que tava ali envolvido na história, o cara, ele simplesmente some. Dá um perdido. E aí, o Alex resolve mandar uma mensagem de áudio pro cara, desabafando todas as frustrações dele, sabe? Falando o quão desapontado e magoado ele tava com a desconsideração do cara. Só que ele manda o áudio pro número errado, e quem acaba recebendo o áudio é o outro protagonista da série, que é o Bruno. E aí, o Alex e o Bruno resolvem se encontrar e percebem que são de mundos completamente diferentes. Enquanto o Alex é aquele padrãozinho do clã, do culto ao corpo, o próprio Bruno se enxerga como alguém culto, inteligente, apreciador de arte, e de filmes, e de séries e de arquitetura, porque o Bruno é arquiteto. E por que é importante que a gente entenda que o Bruno se enxerga mais inteligente que o Alex e que o Alex se enxerga mais gostoso que o Bruno? Porque essa é a arma deles para eles se autoafirmarem e para construírem a identidade deles perante o mundo e principalmente perante a comunidade a qual eles pertencem, que é a comunidade gay. E eles se utilizam dessa qualidade que eles reconhecem que eles têm, no caso um é gostoso e o outro é inteligente, não para investir e construir a própria autoestima, mas para diminuir o outro. De um lado a gente tem o Alex, gostosão, que menospreza o Bruno, porque fala que provavelmente não encontraria o Bruno se tivesse visto uma foto dele antes. E temos do outro lado o Bruno, que é intelectual e que fala que o Alex é superficial demais, porque só se importaria com o corpo e não se importaria com a essência das pessoas. É aquela coisa, né, do pré-julgamento. E, cara, isso é muito triste. Isso é realmente muito triste. Porque, assim, na comunidade gay, você reduzir alguém a poucas características e botar elas em caixinhas é muito mais comum do que a gente prefere acreditar que é. Porque só mostra o quão segregacionista e excludente a comunidade gay é e quão presente é a crueldade na comunidade. Crueldade essa que é provocada pelo medo da gente expor o que a gente sente, o que a gente quer, quem a gente gosta, sob pena da gente ser marginalizado. Então, assim, é melhor a gente ser cruel com o outro do que expor quem a gente verdadeiramente é. Ser humano... Então a série pra mim é sobre isso, é sobre medo e não é sobre amor, porque o medo tá presente em todos os episódios e o amor só se faz presente no último episódio, que é quando o Alex liga pro Bruno pra dizer que gosta dele, enfim. Eu cometi o erro, ou acerto, dependendo do ponto de vista, de ver alguns reviews assim da série antes da gente bater aqui esse nosso papinho sobre a série. E eu não gosto muito disso, porque me vendo hoje em dia como produtor de conteúdo, eu quero passar pra vocês um conteúdo autêntico e que não seja uma cópia de alguma coisa que eu vi por aí, entendeu? E eu vi uma galera falando que a série é sobre ego, sobre falta de comunicação, sobre você não dizer o que você quer, com quem você quer estar, quem você verdadeiramente é. E as pessoas que falaram isso, elas têm razão, porque assim, a gente passa a série inteira na expectativa do encontro entre o Alex e o Bruno, porque tá óbvio que eles se gostam tanto e que eles têm que ficar juntos, que a única razão deles não estarem juntos é o fato deles não darem o braço a torcer. Ou seja, de fato, assim, é falta de comunicação, você não comunicar o que você quer. E uma das cenas mais memoráveis pra mim da série é a cartinha que a menina faz pro Papai Noel, que ela fala que a diferença entre criança e adulto é que criança diz o que ela quer e adulto não. Do tipo, quero um skate, Papai Noel. E os adultos, eles não falam, eles não expressam, eles não comunicam o que eles querem. Então, assim, eu concordo realmente que a série é sobre falta de comunicação, mas eu acho que a falta de comunicação é uma consequência e a causa é o medo. Eu vi uma vez um documentário da Paris Hilton e a mãe dela fala que o maior sentimento do mundo é o medo. Que as pessoas dizem que o amor é o sentimento mais poderoso do mundo, quando na verdade não é. O medo é o sentimento mais poderoso do mundo, porque o medo te paralisa. E eu concordo muito com ela, porque o medo, de fato, ele é capaz de impedir a sua felicidade.
E pra mim o antídoto do medo é o amor, porque enquanto o medo te paralisa, o amor te leva pra frente. E na minha lógica totalmente pisciana, foi o amor que falou mais alto que o medo na hora que o Alex resolveu ligar pro Bruno no último capítulo. E aí eu fiquei me questionando, né, de onde vem esse medo na comunidade LGBT que incita a gente a não dar o braço a torcer, a não se comunicar, a nunca se mostrar vulnerável, a sempre se mostrar forte, a ficar dando shade em todo mundo, sabe? A valorizar a superficialidade e principalmente a fazer a porra de um joguinho, entendeu? Sem fim, que é nocivo pra todos os envolvidos. Porque o joguinho é você demonstrar desinteresse quando você está interessado. E é você não se mostrar vulnerável, né? Não se mostrar frágil. E ele é nocivo não só porque ele implica em você falar o quão bom você é, e quantas pessoas te desejam, e com quantas pessoas você pode se relacionar sexualmente. Ele é mais grave do que isso. Ele é nocivo porque ele faz com que você diminua as pessoas que não conseguem seguir esses padrões sociais loucos impostos. Uma das cenas mais tocantes pra mim da série inteira é o dono do bar, que tem 55 anos, e ele diz que o que ele espera ao estar no Grindr é que alguém seja gentil com ele, que alguém não trate ele de forma cruel, que alguém não chame ele de gordo, de velho, de feio. Vocês estão entendendo? A pessoa tá num aplicativo de pegação e o que ela espera é gentileza. Quando foi que numa comunidade que era para ser inclusiva e que era não para respeitar e tolerar as diferenças, mas para exaltar as diferenças, a gente abandonou a gentileza e começou a ser cruel um com o outro? E aí eu cheguei à triste conclusão que sempre foi assim. Sempre houve joguinho, sempre os gays destrataram uns aos outros. Sempre houve, na comunidade gay especificamente, uma ridicularização das pessoas que estão à margem da comunidade que deveria, na verdade, acolhê-las. Então, assim, os gays se unem sim, mas só até a página 2. E a razão, pra mim, é muito simples, cara. Porque a gente vive num sistema que enxerga a nossa sexualidade e a nossa própria existência mesmo como um defeito. Desde que a gente nasce, a gente aprende a ter medo de se expor. A gente aprende a se comportar como um homenzinho, a não dar pinta. Do tipo, você pode até ser gay, mas não desmunheca não, sabe? Ou você pode até ser gay, mas não se comporta como uma mulherzinha. Porque se você for gay, você vai apanhar. E você vai ser espancado na rua, ou quiçá em casa. E aí eu entendo que o medo existe, é óbvio, natural que ele exista. E aí me surge um puta influencer, que eu não vou falar o nome dele, que é seguido por milhões de pessoas no Instagram, e aí quando ele decide revelar que ele é gay, eu vou usar o verbo revelar aqui, né? Na verdade, eu prefiro usar o verbo declarar, mas enfim, mas nunca vou usar o verbo assumir que é gay, porque aí dá a ideia de que você tá assumindo algo errado. Então assim, quando ele decide revelar que ele é gay, ele caga todo o rolê e fala o seguinte: ah, sou gay sim, mas eu dou emprego para milhões de pessoas. Sou gay sim, mas vocês nunca vão me ver de salto alto e de sainha. Sou gay sim, mas eu acho isso errado. Do tipo, desculpa aí o defeito de eu ser gay, cara, mas eu sou tão legal, eu tenho tantas qualidades. Releva isso aí pra mim, releva o fato de eu ser gay. Não, filhinho, ser gay não é um defeito. Só que como a gente enxerga que ser gay é um defeito, a gente tenta compensar esse defeito sendo excepcional em todas as outras esferas da nossa vida. Já que na esfera da nossa orientação sexual, a gente vai ser só decepção. E aí a gente passa a viver nesse sistema compensatório. Você pode até ser gay, mas tenha um puta emprego. Seja gay, mas seja um rato de academia como Alex, para que você possa ser só gay e não gay e feio. Seja gay, mas se entupa de botox para que você não seja uma bicha kakura quando você for velho. Seja gay, mas seja o cara mais inteligente e culto da sua roda social, como o Bruno é, para que você seja digno de algum tipo de respeito e de algum tipo de admiração profissional. É do tipo, se aproxime a todo custo dos padrões impostos pela sociedade. E seja, portanto, impecável. Mas assim, impecável cansa, né, galera? Isso me lembra muito um documentário que eu vi da BBC chamado Too Ugly to be Gay, que é do tipo, muito feio pra ser gay, que revela essa busca insaciável por procedimentos estéticos, anabolizantes, procedimentos cirúrgicos, e que os gays, estatisticamente, eles sofrem muito mais de distúrbios da autoimagem do que os homens heterossexuais. Eles falam que a procura por anabolizante é muito maior na comunidade gay do que na comunidade hétero, e assim, eu não tô dizendo que você não pode ser um rato de academia, ou que você não pode se identificar como alguém extremamente culto, ou alguém que liga muito pra moda, não é nada disso. Eu, por exemplo, eu amo malhar, amo ir pra academia, e cara, se você olha pro meu Instagram de 2 anos atrás, é só foto sem camisa. O problema não é você querer o biscoito, você querer ser ovacionado por isso. Todas as pessoas, em maior ou menor grau, elas estão querendo isso, elas querem validação. Eu não tô dizendo aqui que todo mundo quer atenção.
Eu tô dizendo que todo mundo quer, de alguma forma, ser digno de atenção. É totalmente diferente. No vídeo que eu falo sobre o que é ser adulto, e eu vou deixar o link aqui embaixo, eu comento sobre um livro chamado Desejo de Status. E o autor comenta que todo mundo deseja, em maior ou menor grau, ter status, porque o status representa a importância que você tem aos olhos do mundo. Ele representa a nossa consciência de que a gente é valorizado e digno de receber cuidados. E ele representa a sensibilidade que as pessoas têm à nossa própria existência. E o autor diz que todo mundo quer isso em maior ou menor grau, sabe? Se sentir de fato importante. Porque ninguém aqui é um Robinson Crusoe numa ilha ou Mr. Cellophane de Chicago, sabe? As pessoas querem entender que a opinião delas ou que a existência delas importa para as outras pessoas, sabe? E você achar que você vai conseguir isso tendo um corpo legal ou sendo apreciado pela sua beleza ou pelo seu intelecto, beleza, tá de boa, tá super tranquilo. Segue aí a sua vida. O problema, e é um problema que acontece muito na comunidade gay, é você achar que o seu físico ou o seu intelecto te dão o direito de diminuir as pessoas e você invalidar a existência dessas pessoas. E o joguinho na comunidade gay é basicamente isso. É você mostrar a todo custo que você é melhor do que o outro. E aí, vivendo numa sociedade heteronormativa que a gente vive, você tenta se afastar de tudo que representa o universo gay e tenta mostrar que você é mais homem do que o outro. E as pessoas que são mais afeminadas ou não seguem o padrão heteronormativo viram motivo de chacota. Mas olha só que curioso, quando você massacra ou ridiculariza alguém, você está implicitamente dizendo que se você fosse como aquela pessoa, você também seria ridicularizado e massacrado. Então você consegue perceber que a sua identidade está sendo construída sobre bases muito frágeis? Porque se você deixa de ser gostoso, você deixa de ser admirado e merecedor de atenção. E aí, onde é que eu tô querendo chegar? É que essa fragilidade de você se identificar como muito gostoso, como é o caso do Alex, ou como muito inteligente, como é o caso do Bruno, ela respinga nas nossas relações interpessoais. Porque você não pode, de forma alguma, se mostrar frágil, você não pode se mostrar fragilizado, você não pode se mostrar vulnerável, você tem que sempre se mostrar forte. A vida já te massacrou muito, não é mesmo? E você teve muito medo de se expor. Você foi ensinado a esconder os defeitos de ser gay desde que você nasceu. Então por que agora você vai expor os seus defeitos e seus desejos mais íntimos e seus medos para uma outra pessoa? É melhor manter a superficialidade no relacionamento e se você se dá conta de que você está perdendo o joguinho, de que você está se envolvendo com a pessoa, de que estão começando a ver outras camadas suas e de que você vai ter que se mostrar por inteiro para alguém, você prefere dar um perdido na pessoa. Você prefere fugir, você some, você tem medo. Você usa a frase da Tay-Tay, you gotta leave before you get left, que é do tipo, você tem que deixar a pessoa antes que ela te deixe primeiro. E aí o que acontece? Você machuca as pessoas, é óbvio, né? Porque você já tá tão machucado, tão fragilizado, que machucar as outras pessoas não é nada pra você, não é isso? Ainda que você tenha dado todos os indícios para a pessoa que você queria estar com ela, porque de fato você queria estar com ela, mas o seu medo falou mais alto. Eu nunca dei ghosting em ninguém, mas já deram ghosting em mim, e dói. Dói muito, porque a pessoa some sem explicação. E aí parece que você não é importante. Parece que seu sentimento não é válido. Você se sente a escória da humanidade, você se sente o cocô do cavalo do bandido. Porque o cara não teve a decência de explicar as razões que fizeram com que ele fosse embora. Ele não respeita sequer a própria história e finge que a história que vocês viveram juntos nunca existiu. Ele simplesmente te descarta assim, ó, como se estivesse descartando um copo do McDonald's. E ao falar isso pra vocês, está vindo na minha mente um vídeo que eu vi de um youtuber chamado Jean Vitor. Vocês se lembram que eu falei pra vocês que eu não sabia se era um erro ou um acerto ter visto alguns reviews antes de bater esse papo aqui com vocês? Então, um dos acertos foi ver esse vídeo desse youtuber chamado Jean Vitor. E se eu tô mencionando o nome dele aqui, é porque eu já entrei em contato com ele e ele autorizou que eu mencionasse o nome dele e o vídeo dele aqui no meu canal. Obrigado, Jean, você é uma gracinha. E ele diz no vídeo dele duas coisas que me marcaram muito e eu quero reproduzir elas aqui. A primeira é a seguinte: quando uma pessoa some sem explicação, depois de ter dado todos os indícios de que ela queria estar com você e vocês eventualmente se encontram, e ela finge que não te conhece, você que é tido como louco. Porque dá a entender que só você viveu aquela história, aquela pessoa não. E aí o Jean dá o exemplo do Bruno, que finge que ele não conhece o Alex numa cena lá quando eles se reencontram, e o Jean fala que não existe sentimento pior no mundo, e eu comungo deste sentimento e deste pensamento.
Realmente não há sentimento pior no mundo de você entender que o que você viveu com uma pessoa nada significou para ela. E o segundo insight do Jean, que é maravilhoso. Jean, cara, olha, gente, assistam o vídeo do Jean porque é maravilhoso. E Jean, eu tô ávido para outros vídeos seus. O segundo insight é o seguinte. Ele fala que nesses relacionamentos em que a pessoa demonstra estar tão interessada quanto você e que promete coisas pra você, do tipo, quero construir uma história junto com você, e depois essa pessoa muda de ideia bruscamente, o Jean usa uma frase que ele leu de um livro, que eu achei essa frase sensacional, e eu vou levar essa frase pra minha vida, que é a seguinte: todos têm direito de desistir a qualquer hora. Todos podem retirar as suas promessas, mas isso é diferente de fingir que elas não foram feitas. Gente, olha, Jean, eu vou botar o link do vídeo do Jean aqui, por favor assistam o vídeo dele, porque o vídeo dele é tocante. E assim, você fingir que a sua história com outra pessoa nunca existiu, é de uma crueldade não só com a pessoa não, tá? É de uma crueldade com você mesmo, e com a sua própria história, e com a sua própria vida. E isso pra mim não tem explicação real. E aí, gente, agora vocês devem estar querendo uma solução, né, ou uma conclusão desse vídeo sobre como lidar com essas pessoas que te dão um ghosting, ou sobre como obter resposta dessas pessoas. Sinto lhes dizer que vocês não vão obter resposta, não. Eu já comentei aqui sobre outra série maravilhosa no Netflix, chamada Uncoupled, quando eu fiz o react da Tay-Tay, do álbum Midnight, e que tem uma cena que o cara é abandonado pelo outro cara depois de 15 anos de relacionamento, assim, da noite pro dia, sem mais nem menos, e não se dá o trabalho de explicar as razões do abandono. É incompreensível. E aí o cara que é abandonado encontra o terapeuta dele na night e o terapeuta diz: cara, você tá querendo resposta? Você não vai obter resposta. Você quer alguém pra amar? Ame a si próprio. E eu achei essa cena maravilhosa. Assistam Uncoupled porque vale a pena. E outra coisa que eu sinto lhes dizer é que eu não tenho um manual sobre como superar um relacionamento desse, né? Com uma pessoa que te dá um ghosting. Mas o que eu sei é o que não vale a pena fazer. E não vale a pena você se culpar por esse tipo de relacionamento. Não vale a pena você achar que o problema foi você, ou que foi algo que você fez, ou que foi algo que você disse, ou algum detalhe que passou despercebido por você e que poderia ter sido o que desencadeou a decisão da outra pessoa de ir embora. Você não tem culpa mesmo, sabe? São as outras pessoas que não têm inteligência emocional suficiente para lidar com os próprios sentimentos e para ter empatia, para te dar algum tipo de satisfação. E aí essas pessoas acabam machucando outras pessoas e vocês não têm nada a ver com isso, não foi culpa de vocês. Então assim, não se sinta culpado pela desordem emocional que existe na cabeça de outras pessoas. Mas assim, se eu puder dar um conselho, olha eu, né, sendo tido conselho, mas se eu puder dar um conselho, eu diria o seguinte: se permita sofrer, porque sofrer faz parte do processo de cura. Eu tendo a desdenhar do meu próprio sofrimento. Eu já falei isso num outro vídeo, né, no vídeo chamado Homem de Verdade Não Chora, vou deixar o link aqui embaixo também. E eu sempre tenho essa vibe de não querer me colocar no papel de vítima e de achar que eu não posso sofrer. E foi muito importante eu conversar com a minha terapeuta na época, porque ela olhou pra mim e falou assim: Marco, se permita sofrer. Você foi vítima de um cara que não teve a menor consideração por você. Então se permita sofrer. E é esse o conselho que eu dou pra vocês também. Se permita sofrer, porque sofrer vai fazer com que você se entenda melhor. Vai fazer com que você saiba o que você quer e o que você não quer num relacionamento. Porque talvez a gente não consiga entender as razões e as motivações das pessoas, mas ao sofrer a gente consegue entender o que é importante pra gente e o que não é importante pra nossa vida, entendeu? E a dica de ouro que eu dou pra vocês, vocês acharam que eu não ia dar nenhuma dica, né? Mas a dica de ouro que eu dou pra vocês é a seguinte: não deixem de amar. Tanto vocês quanto outras pessoas. Não deixem de se expor, não deixem que a essência de vocês seja afetada por pessoas que machucaram vocês. Não fiquem calejados achando que para vocês vencerem nesse joguinho estúpido, sabe, que existe na comunidade gay, vocês também têm que ser superficiais a ponto de destratar as pessoas e tratá-las com indiferença e ridicularizá-las e não demonstrar que está interessado por elas, sabe? Não permitam que pessoas machucadas e quebradas quebrem vocês também. Não achem que é só porque pessoas te machucaram
que não vale a pena investir no amor. Sempre vale a pena investir no amor. E quando o amor acabar, porque eu sei que o amor acabar, porque eu já fiz um vídeo sobre isso também, vai estar aqui embaixo na descrição, você vai entender que você fez seu melhor e que foi maravilhoso enquanto durou. E que você se permitiu amar e que você se entregou de corpo e alma. E se não tem sentimento pior no mundo do que você ser desconsiderado, negligenciado e invalidado por alguém, também não existe sentimento melhor no mundo do que você ser amado por si mesmo e pelos outros. E é isso, né, galera? Obviamente eu tenho milhões de outros insights em relação à série. A série não é só sobre isso, obviamente. É uma série muito verossímil, eu gostei muito da série. Eu acho uma série necessária. Não desconsidere, tá, geração Z, o fato que os millennials, a minha geração, a gente não teve na nossa adolescência uma série tão representativa e tão inclusiva quanto essa. Porque, se eu bem me lembro, tinha o quê? Queer as Folk? E acho que era isso, né? E em Queer as Folk eram só os gays vivendo em gueto, interagindo entre eles. Eles não estavam inseridos na sociedade, como de fato é a realidade, a gente inserido na sociedade. E hoje em dia existem milhões de outras séries maravilhosas que dão um senso de verossimilhança e representatividade muito importante. Eu recomendo aqui Love, Victor, que é um spin-off de Love, Simon, que é maravilhosa também, a descoberta da sexualidade. Uncoupled e Smile eu achei sensacional, porque fala sobre os conflitos existenciais, os amores, os sabores e dissabores de um relacionamento entre dois caras, mas não só sobre isso, porque tá todo mundo ali inserido em sociedade e a gente fura a bolha da comunidade LGBTQIA+, em que existe essa interação entre todas as pessoas ali, vivendo a vida delas em sociedade, sem que haja uma exclusão muito latente, muito aparente, muito evidente. Gosto muito do relacionamento entre o Bruno e o amigo dele hétero, que também é arquiteto, porque isso me faz lembrar dos meus amigos héteros também, que também vivem os seus conflitos, suas questões existenciais, que não são tão diferentes das nossas, a tirar a questão do medo, né? Provocado pela imposição da heteronormatividade, que eles não vivem isso, mas no fundo, tá todo mundo aí vivendo os mesmos conflitos, as mesmas crises existenciais, e eu gosto de ver que uma série como Smile representa muito bem isso. E a gente poderia estar aqui discorrendo sobre milhões de outros insights que a série levanta pra gente, que não versam propriamente sobre medo, sobre falta de comunicação, sobre amor, versam sobre milhões de outras coisas também, como, por exemplo, envelhecer. E eu tenho só uma outra coisinha a dizer, porque eu preciso dizer, e eu não vou dormir bem se eu não disser isso, porque eu preciso dizer. Ramon, filhinho, pra mim, você seria uma cerveja muito, muito, muito deliciosa, com muito álcool e uma pitadinha de pimenta. Ai, que série, galera, que série maravilhosa. E muito obrigado se vocês ficaram até o final do vídeo, isso é muito importante pra mim. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da série. E, Jean, muito obrigado mais uma vez por você ter permitido aí que eu desse o exemplo do seu vídeo. Foi realmente muito engrandecedor e enriquecedor pro meu vídeo. Fico muito feliz com isso. E, galera, um beijinho, a gente se vê no próximo vídeo, um abracinho gostoso e se inscreva no canal, cara. Eu tô vendo que vocês estão vendo o vídeo e vocês não se inscrevem no canal. É só clicar nesse botãozinho aí, tá certo? Vou ficar aqui esperando vocês clicarem aqui até vocês se inscreverem. Beijinho. Se inscreveu? Eu vou ficar esperando. Pode se inscrever. É só clicar aqui.